Bem-vindo à aula sobre Blue Chips, Mid Caps e Small Caps. Aqui vamos começar a falar sobre o porte das empresas. O que são as Blue Chips, o que são as Mid Caps, o que são as Small Caps e qual que é o valor de mercado que elas têm que ter para poder fazer parte de uma dessas distinções, né, de tipo de empresas e qual a importância de cada uma dentro da sua carteira, tá? Então vamos lá, Blue Chips são ações de primeira linha de grandes empresas com alta capitalização. São as líderes de mercado e seus papéis são considerados como investimento padrão pelos pequenos investidores, fundos mútuos e corretores de valores pelo mundo afora. As mid-caps são aquelas de empresas de médio porte, não são nem muito grandes nem muito pequenas, apresentam uma liquidez boa. E as small caps são as nanicas da bolsa de valores, possuem uma capitalização muito menor, além de uma procura baixa e normalmente pouca liquidez. As categorias mudam com o tempo, assim como os índices. Para se ter uma ideia, nos anos 80, uma ação Big Cap tinha um limite de 1 bilhão. Hoje esse tamanho representa apenas uma Small Cap. Mas como estamos falando de 2017, fizemos uma pequena lista com os valores de mercado seguindo a divisão por ordem, tá? Então vamos lá, Mega Cap são empresas com valor de mercado acima de 200 bilhões, né, 200 bilhões ou mais. As Big Cap, 10 bilhões ou mais. As Mid Cap, 2 bilhões a 10 bilhões. As Small Cap, 300 milhões a 2 bilhões. E as Micro Cap, de 50 milhões a 300 milhões. E as Nano Cap, abaixo de 50 milhões. É importante saber também que as ações das maiores empresas captam mais atenção da bolsa por serem mais lucrativas. No entanto, elas representam a minoria das ações. Para você entender melhor, a Mega Cap representa 0,1%, enquanto a Micro Cap ficava com 18,8% e a Small Cap 17,6%. Então, das empresas disponíveis em negociação na Bolsa de Valores, a maior parte, na Bolsa de Valores brasileira, a maior parte está entre ali as Small Cap e as Mid Cap, e uma menor parte faz ali parte das Blue Chips, né, que já entram na categoria de Big Cap e das Mega Cap. Qual que é melhor? As pessoas sempre fazem essa pergunta, mas qual que é melhor? É a Blue Chip? São empresas mais sólidas? É as Mid Caps? É as Small Caps? Porque quando a gente lendo aqui o texto, parece que as Small Caps são ruins, né? Mas na verdade o maior potencial de valorização são das Small Caps. Porque pensa comigo, uma empresa que ela não tem tanto tamanho quanto uma Blue Chip, ela precisa fazer aquisições, ela precisa se expandir, então ela tem muito mais potencial de crescimento e o mercado ele gosta muito de precificar isso, precificar a perspectiva de crescimento. Mas ao mesmo tempo, é importante você ter mid caps na carteira e ter blue chips. Então eu não fico caçando empresas desse tipo na carteira, eu vou colocar uma small cap, vou colocar uma blue chip, vou colocar uma mid cap. Não, você simplesmente monta uma carteira de valor, uma carteira que vai agregar valor ao longo do tempo, e quando você perceber, de forma muito orgânica, você vai acabar tendo ali uma pequena parte em small caps, outra parte em mid caps e uma maior parte em blue chip. Você não precisa ficar procurando isso. Então você vai ter na sua carteira potencial de crescimento, empresas que são de crescimento e pagam dividendos, que no caso as mid caps, e empresas que já pagam mais dividendos porque elas já são bastante consolidadas no seu mercado, no caso as blue chips. Então fica uma carteira bem equilibrada, e eu sempre vou defender aqui o equilíbrio, né? Então, é importante você saber essa distinção entre small caps, mid caps e blue chips, mas não fique com isso na cabeça, né, de querer ou encher a carteira só de small caps, uma vez que há uma potencial valorização. Do mesma forma que a small cap tem um potencial de valorização, ela também tem um potencial muito grande de cair, de queda de cotação. E nós vamos ter uma aula específica para falar só sobre small caps e só sobre ações de empresas de dividendos, né, que são dois fatores aí que as pessoas buscam muito, né, empresas que pagam muito dividendo e small caps com potencial de valorização. Então são duas aulas especiais onde eu vou entrar em detalhes de como eu analiso empresas de small cap e como eu analiso empresas de dividendos. Mas é importante você saber que há essa distinção e a small cap não necessariamente vai valorizar, porque na renda variável nada é garantido. Inclusive não é garantido que uma blue chip ela também fique só valorizando. Você pega exemplo uma Petrobras, uma Vale, né? A Petrobras ela é uma empresa blue chip, ela está lá no topo, né? Mas a cotação dela vive uma montanha russa, cai, sobe. Por quê? Porque tem um lado do governo no meio, é uma estatal. A Vale tem a questão, a Vale também é uma empresa, uma big cap, né? Uma empresa de valor de mercado muito grande. E a cotação dela também apanha por conta das tragédias que aconteceram. A mesma coisa com o Banco Itaú e Bradesco, né? Que são dois bancões aí, um dos bancos mais rentáveis do mundo. E sem dúvida os dois principais bancos do Brasil. Mas que não quer dizer que a cotação deles sempre vai subir, né? Também tem fases boas e fases ruins. E a mesma coisa acontece com as small caps e com as mid caps.
Então, pensa na montagem da sua carteira não voltado a escolher blue chip, mid cap ou small cap, mas sim empresas de valor, né? Quando você monta uma carteira observando critérios como valor, né, e não valor de mercado, valor que a empresa vai agregar na sua carteira ao longo do tempo, você acaba montando uma carteira equilibrada e que vai te trazer muito retorno. Foi assim que eu montei a minha, tá? Então, te aguardo na próxima aula.